estava falando do fermento dos fariseus. Jesus chamou a atenção deles. Os discípulos estavam discutindo por pão. Eles saíram, né? Depois que Jesus tinha multiplicado pão e peixes, Jesus tinha feito isso. Depois, Jesus discute com os fariseus. Eles estão pedindo um sinal dos céus. E logo depois disso, Jesus saiu para entrar no barco com os discípulos, para ir para o outro lado. E os discípulos esqueceram de levar o pão, e só tinha um pão no barco. Só tinha um pão no barco. E eles começaram a se desentenderem entre si. E Jesus, olhando, falou assim: espera aí, cuidado com o fermento dos fariseus e o de Herodes. O fermento dos fariseus quer dizer, olha, cuidado com as confusões que os fariseus causam por causa da observação da lei. Eles misturam, eles entram silenciosamente, ocultamente, em oculto, e criam uma confusão. É como o fermento. Ele entra na massa e ele ocultamente ele faz inchar as coisas. E cuidado com o fermento de Herodes, porque Herodes ele profanava, ele usava de meios de heresias para introduzir na lei de Deus, para poder satisfazer as suas próprias vontades, e porque ele era o rei, muitas pessoas seguiam e acabavam se confundindo no caminho. Então o discípulo discutindo, Jesus chama eles: vem cá, espera aí, que negócio é esse? Vocês estão brigando aí por causa do pão? Por acaso eu deixei alguma vez faltar o pão para vocês? Lembra das pessoas que eu alimentei, que eu multipliquei? Quantos cestos sobraram daquela multiplicação? Quantos? 12, responderam eles. Então, vocês lembram também da outra vez que eu alimentei pessoas? O rato começa a bater no nariz. Aí, lembra que eu alimentei pessoas? Vocês estão discutindo no pão por quê? Por acaso eu deixei alguma vez faltar o pão? Por acaso ficou alguma vez? Pelo contrário, sobrou. E vocês estão preocupados com o pão? Em outras palavras, tem um pão no barco. Em outras palavras, tem um pão no barco que eu posso multiplicar de novo, eu posso fazer de novo. Só tem um, não tem problema, filho. Vocês estão discutindo por besteira, por acaso vocês ouvem e não entendem. Vocês veem eu fazer e vocês não entendem. E os discípulos caminhavam com Jesus, viram Jesus multiplicar pão 2 vezes. Os discípulos viram Jesus fazer tantos milagres e ainda ouviu Jesus pregar no Sermão do Monte, para não se preocupar com o que comer, nem com o que vestir. E eles estavam fazendo o que naquele momento? Discutindo um com o outro, porque esqueceram de trazer pão. Ah, você não trouxe o pão, foi por causa de sua culpa, era para você trazer, você que não lembrou. Aquela discussãozinha boba que o diabo já gosta, de ver as confusões, de ver as coisas sair dos trilhos. Por isso Jesus estava ali, ligado. E a gente para imaginar, a gente para refletir nessa simples palavra. Jesus, ele tinha os discípulos dele, estava com Jesus, andando com Jesus, vivendo com Jesus, observando Jesus fazer os milagres, observava os acontecimentos, observava tudo o que Jesus estava fazendo. Eles viam Jesus fazer vários milagres extraordinários. Eles não entenderam que eles estavam diante de uma pessoa que, para aos olhos dos homens, era ilimitado. Jesus, ele podia fazer qualquer coisa e pode fazer qualquer coisa. E a gente se preocupa às vezes com a despensa cheia. Nós nos preocupamos, brigamos, porque nós não conseguimos ver a despensa que nós temos. Muitas vezes nós discutimos por algo em nossa vida, nos desentendemos, até com os irmãos e com as pessoas, por coisa que não devemos brigar. Porque nós, na caminhada, assim como os discípulos, que caminhavam com Jesus, que viam os milagres de Jesus, que foram ensinados por Jesus, eles não conseguiam entender. Da mesma forma a gente, caminhamos com Jesus, andamos com Jesus, vemos Jesus fazer milagre em várias ocasiões. Nós somos um milagre de Jesus por estar aqui. Nunca faltou nada para a gente. E muitas vezes nós nos desesperamos, porque a comida está pouca, porque está na escassez. Os discípulos olharam: poxa, a gente é 12, 13 com Jesus e só tem um pão. E agora? A culpa é sua que você não trouxe, eu vou ficar com fome. A culpa é sua, o outro, a culpa é sua, e Jesus está lá, olhando para a cara deles. Jesus observando eles discutir.
Aí Jesus chama e diz assim, olha, Jesus chega assim, versículo 16, aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles diziam, estavam dizendo e perguntou, por que estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Olha, vamos lá, Jesus está dizendo assim, eu estou falando de uma coisa, vocês vêm com outra, olha, eu falei que nesse instante, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com as discussões, cuidado com as preocupações, cuidado para que vocês não desandem, vocês não entrem em problema, que eles não venham ocultamente com as forças malignas e atrapalhem vocês, confundam vocês, cuidado para vocês não se perderem, e vocês estão dando lugar ao diabo, estão aí vivendo pela lógica, esqueceu quem está aqui diante de vocês? Vocês não estão vendo quem está aqui não? Olha para cá, rapaz, olha aqui. Vocês não estão vendo? Eu estou aqui, esqueceram que eu estou aqui? Ele está dizendo, eu estou aqui. Olha, vocês não estão sozinhos não? Vocês estão preocupados com o quê? Estão brigando por causa de quê? Por acaso eu não peguei naquela outra vez lá os pão, não multipliquei? Eu posso fazer de novo. Eu posso pegar de novo esse pão aí, ó, que está aí na mão de vocês, esse único pão, e multiplicar esse pão aí, ó. Eu fiz virar 7.000, 5.000, eu fiz virar, e por que eu não posso fazer também virar comida para a gente comer? Vocês estão preocupados com o quê? Brigando por quê? Isso que tem acontecido com a gente. Às vezes a gente falta alguma coisa, às vezes a gente esquece de algo, às vezes a gente olha para o nosso mantimento, olha para nossas condições, olha para a escassez que o mundo está vivendo nos dias de hoje, muitos perdendo seus empregos e começam a vir os problemas. O fermento dos fariseus começa a entrar em nosso lar, em nossa vida, e começamos a questionar um ou outro. A culpa é sua, outra culpa é sua, outra culpa é de fulano, a culpa é do governo, a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei quem, e começa a botar a culpa um no outro, e o diabo ama essa situação. Mas vem cá. Nós caminhamos com quem? Quem está com a gente? Quem é que está presente com a gente? Jesus, não é isso? Se ele fez um milagre uma vez, ele não pode fazer de novo, não? Se ele fez uma vez, ele não pode fazer? Se nós chegamos aqui destruídos, acabados, arrasados, e ele chegou e nos restaurou, será que um abalozinho, porque está pouco, a gente vai ficar brigando entre si por causa disso? Ou a gente vai confiar que ele vai multiplicar novamente? Às vezes a gente está se sentindo também no âmbito espiritual. Mas a gente está tão fraquinho, eu estou orando pouco. Eu estou vivendo uma fé muito pequena, muito pouca. E a culpa é do meu trabalho. A culpa é da minha mulher, a culpa é do meu filho que não deixa eu orar. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu irmão. Por causa deles eu não estou conseguindo ter o pão suficiente de Deus. Espera aí. Por acaso um dia Jesus não encheu sua vida? Será que ele não pode fazer o milagre de encher de novo? Só é confiar. Nós precisamos confiar em Cristo. Precisamos não olhar para o outro e querer botar culpa em alguém pelas coisas que acontecem. Precisamos estar firmes, olhando o que Jesus fez e pode fazer de novo. Olhar que Jesus, ele um dia mudou a nossa vida e pode sempre estar mudando. Ele pode estar sempre fazendo um novo milagre em nossa vida, porque ele é o Senhor dos milagres. Foi o que ele disse. Por acaso, olha, eu não multipliquei o pão uma vez, outra vez, por acaso, eu não já fiz esse milagre antes? Por que vocês estão brigando por esse pão aí, gente? Eu vou fazer de novo. Calma aí, não vai ficar com ninguém com fome não. E eu gosto de usar esse termo que Davi disse. Davi sempre disse que viu, foi novo, agora é velho. Foi novo, foi jovem, ficou velho, já estava na velhice, ou seja, anos e anos depois. Davi diz, olha, eu nunca vi uma pessoa justa, o justo é quem anda com Deus. Ou seja, vamos traduzir, né? Eu nunca vi uma pessoa que anda com Deus ser desamparado. E eu nunca vi os filhos de quem anda com Deus mendigar o pão. Essa é a tradução, ou seja, quem anda com Jesus não precisa brigar pelo pão, porque ele sempre vai multiplicar o pão na sua vida. Quem anda com Jesus não precisa se preocupar com o pão que está pouco, porque Jesus vai multiplicar de novo o pão no dia que você precisar. Quem anda com Jesus não precisa se preocupar com nada, porque ele sempre vai suprir a nossa vida. Quem anda com Jesus, quem está lá com Jesus,
Não precisa se preocupar com nada que está faltando, porque Jesus sempre fará um milagre. Porque quando nós nos preocupamos com Jesus, com as coisas do mundo, nós perdemos a graça de Cristo e deixamos de confiar no Cristo. E aí Jesus termina dizendo assim: então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entenderam? Versículo 20, 21, será que vocês ainda não entenderam? Será que nós não entendemos ainda? Mas Pedro dá a resposta. Pedro dá a resposta. 1 Pedro, capítulo 5, abre aí para mim. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro dá a resposta. Pedro aprendeu com Jesus. Capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Olha o que Pedro aprendeu. Depois de muito tempo, Jesus tinha sido crucificado, ressuscitado. Pedro começou a pregar e já na velhice, escrevendo essa carta, Pedro fala assim: olha, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo, entregue todas o quê? Preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas. Não foi isso que Jesus tinha mandado os discípulos fazer? Ficar alertas com o fermento do fariseu? Estejam alertas e fiquem vigiando, não é isso? Porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelo mesmo sofrimento, não é isso? Todo mundo está passando pelo mesmo sofrimento. O mundo inteiro está passando pela mesma situação. Todos os irmãos em Cristo, na África, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, na China, aonde tiver em Israel, em todo lugar do mundo, os irmãos em Cristo estão passando pela mesma tribulação, sendo tentados, sendo perseguidos, vivendo dias de escassez. Mas Pedro alerta: portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de quem? De Deus. Em algumas traduções está dizendo: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Porque olha, Satanás, nosso adversário, Jesus tinha avisado quem? Que os fariseus, o adversário, os filhos do diabo, que Jesus chamou os fariseus de filhos de Satanás, os mentirosos, estavam lá. Jesus mandou eles ter cuidado com eles, porque as forças ocultas, como fermento, estavam trabalhando. Você não pode ver Satanás, mas ele está ao seu redor aí procurando uma brecha, ao seu redor procurando uma preocupação, para arranjar uma confusão, para arranjar uma dúvida, para arranjar um problema. E quando você cai na dúvida e começa a discutir por causa disso, então ele vai lá e traga você. Ele vai lá e traga você. Mas a gente tem que lembrar que, olha, Pedro diz: entregue todas as preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alerta e fiquem vigiando, porque, olha, o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão e ruge procurando alguém para devorar. Deus, Ele cuida da gente, como Jesus estava cuidando dos seus discípulos. Quem anda com Deus não passa fome. Quem anda com Deus não passa necessidade. Quem anda com Deus pode até passar por dias difíceis, mas Jesus sempre irá dar a providência. Não precisamos nos preocupar e brigar pelo pão. Não precisamos ficar ansiosos. Não precisamos ficar preocupados com essas situações. Não precisamos. Versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, não é isso que está? Que chamou vocês para tornarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com quem? Com Cristo. Unidos com quem? Com Cristo. Por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo aperfeiçoará e dará firmeza, força, verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Olha o que Deus está dizendo. Jesus disse para os discípulos: por que vocês estão preocupados com pão? Por que vocês estão brigando aí por causa de pão? Por que vocês estão brigando por causa de situação difícil? Olha,
Eu estou aqui, gente, olha, Jesus está dizendo, eu estou aqui, lembra que eu estou aqui, eu posso fazer de novo, eu não vou deixar você ficar sem, não se preocupa não, esqueceu de mim, que negócio é esse aí? Eu estou aqui. Então, minha irmã, meu irmão, tira as preocupações do coração, não discute pelo pão, Deus é provedor da tua vida, não dá lugar ao diabo não, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o adversário, Satanás, que anda ao nosso redor, cuidado, porque quando a gente se preocupa, é uma brecha para ele trabalhar, então a gente tem que ter essa cautela, de não cair na tentação do maligno, e arranjar confusão, porque as forças ocultas estão trabalhando para derrubar a gente. Quando você for estudar sobre o fermento dos fariseus, você vai ver que são forças ocultas que estão trabalhando para destruir a nossa vida.